Você já pode se assentar. Nós vamos meditar nessa noite sobre este texto que nós acabamos de ler, João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Eu quero refazer essa leitura agora na nova tradução contemporânea. Quero que você preste bastante atenção, ela será projetada. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele veio para habitar conosco, e ele habita conosco. No dia de hoje eu quero propor a você que me acompanhe uma narrativa um pouco diferente, em primeira pessoa, sobre a vida de um cidadão do século I, antes de Cristo, e que viveu pelos contornos da narrativa do Natal. Acompanhe-me. Nós estamos nos dias de Herodes. Augusto, imperador romano, havia determinado o recenseamento em toda a Judéia. Eu saí de Enganim, onde fui para cuidar dos rebanhos de meu tio Arom, em direção a Belém, onde nasci. A viagem de 3 dias era repleta de gente pelo caminho, tudo por conta do recenseamento. Foi no 2º dia de viagem, entre Samaria e Betel, que encontrei Yosef viajando com sua esposa. Comecei a conversar com ele e soube que seguia para Belém. Descobri que Jacobus, meu pai, fora amigo de Jacó, pai de Yosef. Passamos a conversar sobre histórias que nossos pais nos contavam e descobrimos que ambos foram frequentadores da mesma sinagoga e que viajavam juntos na infância para Jerusalém nas festas anuais. Depois de uma subida íngreme, despedi-me de Yosef e apertei meu passo, pois eu queria chegar logo. No fim do 2º dia, já estava próximo a Jerusalém, mas não quis seguir adiante. Parei para dormir em uma pequena vila nos arredores da cidade. No 3º dia, acordei cedo e segui viagem para Belém, chegando lá na hora do almoço. Ao chegar, encontrei a cidade cheia de pessoas. Não lembrava nem um pouco a Belém que conheci nos meus tempos de menino e que havia deixado para trás para servir ao irmão de meu pai após sua morte. Procurei um lugar para me hospedar. Foi difícil, mas no fim consegui que Simão, um morador de Hebrom, dividisse seu quarto na hospedaria em que estava. Na hora da refeição, conversamos sobre o recenseamento e como o império estava mexendo com nossas vidas. Além disso, nos lembramos de histórias de uma Belém que já não existia. Foi quando eu vi entrando pela porta da hospedaria Yosef e sua esposa. Ele se dirigiu a Nicodemos, dono do local, perguntando se havia um lugar para ele e a mulher. O aceno negativo de Nicodemos fez Yosef respirar fundo. Fui em sua direção, perguntei como estavam, como tinha sido a viagem, se a viagem fora tranquila. Yosef me confessou que de Jerusalém a Belém foi bem complicado, mas que agora estavam bem, apenas não encontrando lugar para ficar. Pedi a ele que aguardasse um pouco. Fui conversar com Simão, propus a ele trocar o nosso quarto pela estrebaria nos fundos da pensão, cedendo o quarto para Yosef. Simão riu. Um judeu jamais se deitaria com animais. Respirei fundo e fui conversar com o dono da hospedaria.
Ele me disse que poderia deixar o casal ficar na estrebaria. Voltei e pedi ao Yosef que conversasse de novo com Nicodemos. Quando olho, novamente, Yosef e sua esposa estão sorrindo. Fui então até o fundo e vi que eles já estavam instalados. Yosef conseguira autorização do dono para fechar algumas frestas por onde o vento entrava. Fui dormir inquieto, mas menos preocupado com a situação de Yosef e sua esposa. No dia seguinte, cedo, após a refeição da manhã, me dirigi ao centro de Belém, pegando uma enorme fila para o recenseamento. À minha frente, Simão passava o pé inquieto pela areia. Atrás de mim, 2 homens conversavam sobre como Herodes estava cuidando bem da região. Quieto, me lembrei do salmo que Davi escrevera sobre o cuidado de Javé para comigo. Após o recenseamento, voltei para a pensão. Decidira ficar mais um dia, queria aproveitar e descansar para a viagem de volta no dia seguinte. Naquela noite, no entanto, algo aconteceu que me fez perder o sono, mas foi de alegria. O filho de Yosef nasceu. Quanta alegria na hospedaria! Nicodemos, o dono, deu um copo de vinho para cada homem, para comemorar. Fui visitar a criança e quando cheguei lá, haviam muitas pessoas. Respirei fundo e desisti de ir. Foi quando eu ouvi Yosef gritar meu nome. Yehocanã, não vá. Graças a Javé, ele te colocou em nosso caminho, e agora o meu menino nasceu. Javé é bom, venha conhecê-lo. Yosef foi abrindo o caminho por entre os visitantes, e quando cheguei perto, estava no colo de uma mulher um lindo bebê. Yosef, colocando a mão em meu ombro e chorando, disse: Yeshua, Yehocanã. Yeshua veio morar conosco. Voltei para o quarto feliz. Javé é muito bom. Yeshua veio morar conosco. Ele veio fazer habitação. Diz o evangelho que lemos: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Tudo foi feito por intermédio de Deus. Pelas mãos dele é que temos salvação e vida, esperança e justiça. Jesus, desde o princípio, está com Deus, o próprio Deus o envia para ser luz. E nesta noite nós queremos falar um pouco sobre esta vinda de Jesus, que nasce em nós e nos convida para uma vida de lutas e amor. Ele é o Verbo. Assim como uma frase não teria muito sentido sem um verbo, assim é a vida sem Jesus. Ele é o Verbo feito gente, Deus que se faz razão, presente fisicamente como um ser humano, como um homem. Ele é a ação do tempo, ele é a consumação do tempo. Por ele e através dele que a vida tem um princípio e a morte tem o seu fim. Desde a Gênese, Deus age no meio do povo, orienta, liberta, direciona, instrui, caminha ao lado, envia profetas, sinais, prodígios. Deus se faz presente desde o início da nossa história e por ela caminha até os dias de hoje, ao nosso lado, mostrando que o que Ele quer é que seu amor e justiça reinem em nosso meio. Ele envia o Verbo, a palavra que faltava para que a frase da nossa história tivesse sentido, a ação que faltava para que a humanidade fosse redimida. Um verbo exige, via de regra, um objeto de ação. Em gramática a gente chama de objeto direto ou objeto indireto, né? Para a gente lembrar das aulas da escola de português, né? E nós somos este objeto da ação de Deus através do Verbo Jesus. Ele espera que nós olhemos para a luz e reconheçamos que Ele é o Verbo vivo, aquele que veio para que possamos ser chamados filhos de Deus. Deus quer agir em nossas vidas através da palavra dEle. Quer que sejamos instrumentos em suas mãos, objeto direto de sua ação. Para isso é preciso reconhecer que Ele é Senhor de nossas vidas, reconhecer que Ele veio para os que são seus e saber que nós somos dEle. E Ele age em nós da maneira dEle. É Ele quem age, não nós. É a vontade dEle, não a nossa. É no tempo dEle, não no nosso. Nós não somos verbo, não tomamos decisão. É Ele quem decide.
Nós somos objeto de sua ação, objetos de sua vontade em nossas vidas. Por isso não podemos ter a pretensão de exigir, de reivindicar, de cobrar de Deus nada. Tudo o que recebemos, nós o recebemos por graça de Deus, pois não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele nos fez para a honra e glória dele, para vivermos o seu amor hoje, para expressarmos sua justiça. Uma das leis da física preconiza que toda ação gera uma reação igual ou contrária. Deus age em nós, atua em nós e espera de nós uma resposta. Porque Deus não apenas manda, mas Ele principalmente dialoga com a sua criação. E Ele se faz carne, habita entre nós, não invade, não arromba a porta da nossa casa, não rouba, não faz barganha. Ele entra na minha e na sua vida e vem para fazer morada, para morar conosco. Quem mora com a gente nos conhece, vive conosco, dorme, come, convive na mesma casa. Assim é Jesus Cristo conosco. Ele mora na casa, faz morada conosco, está conosco a cada instante e quer que caminhemos segundo os seus ensinamentos. Ele não é um fiscal dos nossos atos, daqueles que estão anotando se a gente está cumprindo ou não a vontade de Deus. Antes disso, Ele é um amigo fiel, que mesmo quando nós erramos, está ao nosso lado, para nos ajudar a levantar, para nos ensinar o correto caminho. Ele está conosco, Ele caminha ao nosso lado, para vermos sua glória, a glória do Pai. Ele quer nos mostrar como a vida pode ser justa, repleta de amor e verdade. Ele nos convida a caminhar com Ele nessa direção. Concluindo, assim, irmãos, Jesus veio ao mundo para nos dar vida. Ele é o Verbo, a ação de Deus em nossas vidas. Ele nos convida a caminhar com Ele e buscar sua vontade. Ele nos oferece uma vida de esperança em meio a um mundo de morte e desespero. Vivamos de hoje em diante certos de que Ele veio ao mundo e habita conosco, e assim veremos a sua glória como a do Pai. Assim como na história que contei, hoje nós recebemos Yeshua, nós recebemos Jesus, Deus conosco. Ele veio para morar, Ele não está de passagem, não é apenas mais um evento que anualmente a gente celebra, mas Ele veio para fazer morada, para ficar na minha e na sua vida. Que todos os dias nós possamos nos lembrar que Jesus está conosco, fazendo morada na minha e na sua vida. Que Deus assim nos abençoe.